Olá a todos! Hoje vou fazer uns pãezinhos com beterraba e ficam assim de um cor-de-rosa muito bonito que eu acho que é muito giro para servir. Especialmente que eu vou fazê-los redondos e vão ser perfeitos para servir com hambúrgueres, para ter aquela refeição de hambúrguer, com pão e umas batatas fritas. Vamos então começar. Tenho aqui a minha farinha normal, de trigo sem fermento, e vou juntar a beterraba. Eu estou a usar beterraba crua, portanto ralei a beterraba e depois piquei-a bem picadinha. Eu tinha uma beterraba pequenina, se tiverem maior cortem só uma parte, isto pesado depois eu tenho aqui cerca de 70 gramas. Mas eu depois ponho a receita juntamente com o vídeo para terem acesso às quantidades. Portanto, deitei a beterraba aqui na farinha, vou deitar um bocadinho de sal e um bocadinho de açúcar, não fica uma massa doce, mas o toquezinho de açúcar serve para alimentar o fermento, mas também para dar um bocadinho mais de doce. E vou misturar estes secos. Pronto, eu estou a usar as mãos assim, sem luva sem nada, portanto vou ficar aqui com as mãos vermelhas da beterraba, é normal, se tiverem na batedeira fazem na batedeira e é muito mais prático, mas também se lava, também não tem problema. Portanto vou primeiro misturar aqui estes ingredientes secos, entretanto pus o meu fermento, o fermento padeiro, portanto desidratado, já na água morninha para começar para ativar e também para dissolver. Às vezes quando se junta sem dissolver na massa, não é que não funcione, mas às vezes fica assim os grãozinhos do fermento e portanto eu gosto sempre de o pôr na água, pôr isto aqui para o lado e portanto já estou aqui a obter uma massa. Depois, quando isto começar assim a formar mais uma bola, vou juntar um bocadinho de manteiga. Eu deixei a manteiga à temperatura ambiente para ficar assim bem amolecida e é mais fácil de incorporar na massa. No final vou juntar nozes. As nozes são opcionais, mas eu acho que fica giro também ter um bocadinho de textura e acho que as nozes ficam bem com a beterraba. Pronto, isto já está aqui a começar a absorver a água. Uma nota, as farinhas, e eu quase sempre faço essa nota, absorvem água de forma diferente. Muitas vezes isso tem a ver não só com o sítio onde vivemos, com a umidade do ar, mas também com a quantidade de proteína que a farinha tem. Pronto, a quantidade de proteína é o que influencia maioritariamente a massa, a absorção da água. Portanto, em casa, vejam, a minha estava a parecer um bocadinho seca, vou-lhe dar mais um bocadinho e se calhar deito uma pitadinha de água, mas em casa, portanto, comecem, eu deitei para 300 de farinha 120 ml de água, se virem que está seca, juntam mais um bocadinho de água, que eu vou fazer aqui, já tinha aqui um bocadinho para estas circunstâncias, portanto, é sempre bom quando fazemos estas massas. Às vezes tem um bocadinho de farinha extra para o caso de ser preciso ajustar, outras vezes uma pitadinha de água. Pronto, já começa a ficar uma massa mais coesa, vou só dar mais um bocadinho. As minhas farinhas têm um elevado teor proteico, são mesmo farinhas de pão e por isso bebem mais água. Eu acho que agora já está bom e vou deitar então aqui as nozes. Eu parti bem partidinhas as nozes, que é para também não pesarem muito na massa. E isto está a voar por todo lado. É a coisa de amassar, a situação de amassar à mão. E vou passar para a bancada. Está aqui na tigela, mas isto na tigela é bom para misturar no início, mas depois quando chega a esta fase já formou uma massa, é mais fácil pôr tudo na bancada. Ora, cá está. Como podem ver, já virou uma massa e agora é amassar até ficar bastante coesa e bastante fofinha. E depois temos que deixá-lo dar umas 2 horas para fazer as bolinhas. Como podem ver, já está cor de rosinha, as mãos até não estão muito sujas, as nozes tendem de vez em quando, vão saltando e a gente mete-as de volta dentro da massa. Quando ela ficar assim bem elástica, eu ponho então na minha tigela, vou lavá-la entretanto para ficar bem limpinha e se calhar pôr um bocadinho de spray de óleo para a massa não se secar e depois deixamos então voltar 2 horas. Portanto, eu vou amassar isto aqui um bocadinho e já vai aqui mostrar como é que ela vai ficar. Já tenho aqui a minha massa pronta, está bem elástica, bem fofinha, não vou muito tempo a amassar isto na máquina, então é um instante. E quando eu digo batedeira ou máquina, pode ser uma bimby, qualquer utensílio que tenham, mas se não tiverem nada, como é o meu caso, à mão também se faz. Pronto, vou só formar aqui uma bolinha, entretanto lavei as mãos, lavei a minha tigela, só para ficar assim mais limpinho, e pus um bocadinho de azeite aqui no fundo. Eu às vezes tendo a ser um bocadinho generosa, mas basta uma pinguinha. E vou pôr a massa e eu dou-lhe sempre aqui uma voltinha no azeite para ela ficar bem macia e portanto não secar enquanto leveda, não criar aquela pele. Agora é tapar, vou tapar com uma película aderente, já tenho aqui. E uma coisa que eu vou fazer para não distrair é, vou escrever que horas são. Eu quero que isto levede mais ou menos 2 horas, portanto até duplicado também. Às vezes o tempo de levedura também depende da temperatura da vossa casa. Se tiver mais frio, às vezes o fermento fica assim mais preguiçoso, mais encolhido, demora mais um bocadinho.
Se tiverem uma casa muito quente, às vezes até é mais rápido. Apontem para as 2 horas, mas o que queremos aqui é que fique uma massa que dobre de volume e que esteja assim bem fofinha e arejada. Pronto, eu vou tomar nota então do tempo, que horas são? Que horas são? 10h34. Pronto, 10h34. Vou tomar nota e, portanto, vou fazer outras coisas e, se me distrair, olho aqui para as horas, sei que horas pus e consigo contabilizar o tempo que a massa está a levar. E já cá voltamos. A massa já levou 2 horas, está aqui com ar muito feliz, vou mostrar para a câmera. Duplicou de volume, sem dúvida. E vou agora pô-la na bancada e vamos tirar um bocadinho do ar. E nesta fase não faz mal porque ela vai crescer outra vez. O que acontece nestas massas levedas é que existem 2 períodos de fermentação. O primeiro é esta fermentação assim, com a massa ainda sem ser dividida nem formada. Portanto, é que demora mais tempo. Depois nós dividimos a massa, formamos, neste caso, as bolinhas e faz então uma segunda fermentação e depois já não se mexe na massa, vai direta para o forno. Pronto, tenho aqui a massa, vou dividir em 6 pãezinhos. Em casa, se quiserem ter a certeza que são exatamente iguais, podem pesar a massa e depois dividem por 6, portanto, o peso da massa e ficam a saber quanto é que cada pãezinho deve ter. Eu vou fazer um bocadinho a olho, vão ficar mais ou menos iguais. Pronto, portanto, estou aqui a dividi-los. Está uma massa tão bonita, cor-de-rosa. Eu gosto mesmo disto. Atenção que se deve manter sempre a massa coberta. Eu vou trabalhar com uma bolinha de cada vez ou 2, mas as outras a gente mantém sempre tapadas para não secar. Portanto, tem sempre essa atenção. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Isto se calhar está um bocadinho no caminho, vou pôr aqui mais para a minha direita. Vou tirar o ar mesmo, portanto, vou rachar aqui um bocadinho e depois vou puxar de fora para dentro para formar uma bolinha e para fazer então os tais pãezinhos de hambúrguer. Tenho aqui um tabuleiro ao meu lado, forrado com papel vegetal. Se tiverem um tipo de tabuleiro ou até um pirex, pode ser. Eles não vão, obviamente, ocupar isto tudo. Eu vou aconchegá-los aqui numa parte do tabuleiro e eu gosto que eles se toquem. Acho que ficam mais fofinhos, que ficam assim, não cosem tanto assim, tocando-se. Mas se gostarem dos pães assim mais douradinhos no seu redondo, é só espaçá-los um bocadinho mais. Pronto. Puxei a massa então de fora para dentro, agora virei ao contrário e vou só aconchegar mais um bocadinho. Portanto, vou rodando a massa e com a mão, portanto com as palmas das mãos, vou puxando para dentro. O que nós queremos é criar aqui quase uma espiralzinha que faz com que a massa depois coza sem abrir e sem quebrar. Portanto, isto no início demora mais um bocadinho de tempo, mas com a prática vão vendo que fica mais rápido. E portanto vê-se até aqui este remoinho. E vou fazer isto em todos. Depois, uma coisa que eu faço, enquanto esta massa vai à segunda levedação, é pôr umas canecas de água quente. O meu tabuleiro cabe no micro-ondas, portanto eu meto dentro de micro-ondas, com o micro-ondas desligado, e meto 2 canecas com água quente para criar vapor e aquecer um bocadinho a temperatura. Portanto, vai imitar um pouco o que fazem as máquinas profissionais nesta fase, que é dar o calor e a umidade que o fermento tanto gosta. Em casa, se o vosso tabuleiro não couber no micro-ondas, ou se tiverem a fazer outras coisas e precisam de micro-ondas, podem pôr dentro de um forno desligado ou até deixar só em cima da bancada, coberto com película aderente. Portanto, a água quente é um extra, não é necessário, a massa vai levedar na mesma se não fizerem isso. Pronto, já tenho aqui metade dos meus pãezinhos feitos, portanto estão a ver, estou aqui a espaçar relativamente perto uns dos outros. Eles vão crescer ainda um bocadinho e depois quando vão ao forno ainda crescem mais. Se quiserem os pães mais redondos e individuais, espalhem mais. Uma nota que eu sei que às vezes podem não ter fermento de padeiro em casa. Se não tiverem fermento de padeiro, podem fazer com fermento para bolos, portanto fermento químico. Uma nota em relação a isso é, a massa nunca vai ficar tão leve do que tendo o fermento, portanto as leveduras, não é, que criam aquelas bolhas de ar que fazem o pão tão leve, vai sempre ficar um bocadinho mais denso, mas podem fazer. Se usarem fermento químico, portanto o fermento para bolos, não deixem levedar a massa, não é preciso. Portanto, fazem a massa, amassam, podem deixar descansar, não sei, uma meia hora, mas não mais do que isso, porque não é preciso, e depois podem cozer logo a massa. Isto para o caso de quererem fazer os pãezinhos e não têm fermento padeiro e se calhar nesse dia não calha bem comprar e também podem fazer. Mas só a nota que vai de facto ficar um pão mais denso. Mais assim, se calhar tipo scone, mas fica na mesma. Podem fazer e substituem pela mesma quantidade. Portanto, é 1 por 1. Pronto, já vou aqui na última bolinha. Vou acabar de fazer isto. Vou então cobrir com a película aderente.
eu vou pôr no meu micro-ondas, eu vou filmar para vos mostrar como é que eu faço e depois podem ver em casa qual é o método que conseguem adaptar à vossa casa. E depois o que é que eu faço? Espero 1 hora até eles duplicarem de volume, mais ou menos 1 hora, e depois pré-aqueço o forno a 180. Eu se calhar volto nessa altura porque eu antes de os pôr no forno vou pincelar com um bocadinho de gema de ovo, vou pôr aqui umas sementes de sésamo em cima para dar uma decoração mesmo daquele pãozinho de hambúrguer e depois então vão a cozer 15, 20 minutos e ficam prontos. Mas pronto, agora estão as bolinhas feitas, vai levedar a segunda vez, mais ou menos 1 hora e depois eu já cá volto. Já levedaram a segunda vez e que crescidos que eles estão. Vou tirar aqui tudo para a frente. Agora vou pincelá-los com um bocadinho de uma gema de ovo com leite. Eu normalmente gosto de usar só a gema porque aproveita a clara do ovo para comer e portanto também faz menos quantidade, eu não preciso de muita quantidade. Estou só a usar aqui o pincel com muito cuidado para não tirar o ar aos pãezinhos. Portanto não queremos tirar o ar e queremos que eles continuem bem fofinhos. O forno já está aquecido a 180 graus e eles demoram 15 a 20 minutos. Isso, os tempos de forno, cada forno é um forno e em casa conhecem o vosso forno melhor que eu, com certeza. Eu cada vez que trabalho com forno diferente, há ali uma curva de aprendizagem. Portanto, eu dou tempos indicativos com base na experiência que eu tenho do meu forno, mas pronto, querem que o pão esteja bem cozido, mas não demasiado seco. E eles até pode ser comido com queijo, com fiambre, eu sugiro para os hambúrgueres, porque acho que faz uma apresentação tão bonita por ser diferente com a beterraba e é também uma maneira de introduzirmos beterraba na nossa alimentação, sobretudo quem tem crianças, que às vezes é capaz de ter um vegetal assim um bocadinho mais estranho e é uma maneira de comer e ainda acham que é giro. Agora vou só polvilhar com um bocadinho de sementes de sésamo. Se não tiverem sementes de sésamo, olha, podem não pôr nada, podem até só pôr, por exemplo, uns flocos de aveia, umas sementes de abóbora, por exemplo, também são capazes de ficar bem. Eu acho que as sementes de sésamo ficam aqui engraçadas e eu no outro dia comprei um grande saco delas, portanto tenho muitas para usar. E elas, como têm aqui o ovo, vão colar bem. Pronto, e já está a preparação. Agora forno, 15, 20 minutos e eu já venho mostrar o bem que eles ficam no fim. Os pãezinhos de beterraba tiveram 20 minutos no forno, eu já os tirei, deixo-os arrefecer só uns minutos. Como eu disse, eu gosto deles assim a tocarem-se nos cantinhos. Se gostarem das bolinhas mais todas redondinhas, espaçem-nos no tabuleiro. Eu vou tirar um e vou abrir para mostrar como fica por dentro, bem fofinho. E com esta cor da beterraba, assim, fica mesmo giro para comer com o que quiserem lá dentro ou até simples. E aqui estão os nossos pãezinhos de hambúrguer com beterraba. Espero que gostem, espero que experimentem e até à próxima!